Quem tem a Bíblia, abra em Romanos, capítulo de número 5. Eu vou, irmãos, antes de ministrar essa palavra, eu vou até aqui falar algo muito importante para você. Quando vem ouvir uma palavra de Deus, não sei, tem gente que já tem o hábito, mas tem gente que às vezes vem para a igreja, não, eu vou lá e... Não, peça para Deus uma direção, sempre peça para Deus, para Ele te mostrar, né? Irmãos, uma palavra, nós sabemos, a Bíblia diz, basta uma palavra tem o poder de mudar vidas. A palavra ela serve para mudar vidas, transformar vidas, ela serve para curar, para libertar, a palavra serve para alimentar, a palavra serve para trazer esperança, a palavra serve para fortalecer o coração. Ou seja, irmãos, naquilo que estamos precisando, Deus sabe como tratar conosco através da sua palavra. Então, a gente precisa atentar para isso. Eu estava dizendo na segunda-feira, o Davi ele faz uma declaração poderosa, ele disse assim, eu tenho posto o Senhor à minha frente, e quando o Senhor está à minha frente, eu estou certo de que jamais vou tropeçar. Olha só, igreja, quando a gente coloca à frente, a gente pede a Deus uma palavra, a palavra nos livra, irmãos, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ou seja, dos ataques malignos, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amém? Quarta passada, nós tivemos aquela reunião especial, então, eu estava com essa já palavra guardada no coração, inclusive eu ministrei ela lá no Mário Reiter, na igreja, na terça-feira, e deixei, aqui eu ministrei outra palavra, falando para solteiros, casados, e irmãos, já estava meditando em outra palavra, e Deus falava ao meu coração, fale dessa palavra. Por isso que eu estou dizendo, para alguém, irmãos, essa palavra vai ser a resposta que você precisa. Para outras pessoas vai ser uma direção, que vai te trazer, irmãos, uma atenção de como você deve agir. Para outras pessoas a palavra pode ser como uma esperança, que ainda mesmo com tudo que está acontecendo, dias melhores vão acontecer. Por isso que eu estou dizendo, eu não sei como vai chegar até você essa palavra, se é como resposta, se é para trazer esperança para o teu coração, se é para trazer vida, se é para te curar, te libertar, eu não sei, mas Deus sabe o que você precisa, e se você receber, irmãos, porque não é minha, é de Deus, e quando você recebe a palavra de Deus, existe um impacto no mundo espiritual, que nós não temos nem dimensão, nós nem sabemos o que está acontecendo, só sabemos que Deus está operando, amém? Então, abrir aí Romanos capítulo 5, o verso de número 17, antes de ler, depois no final você chega com as suas conclusões, qual foi o sentido desta palavra que Deus te deu? Coloca a mão sobre a Bíblia aí, não tenho o costume de fazer isso, mas me veio no coração para fazer isso com você agora. Fala para Deus falar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, esta direção que o Senhor dá ao meu coração, com a Tua palavra para transmitir à igreja, eu creio que para algumas pessoas serão respostas, outras serão para trazer refrigério para o coração, um alerta para a sua vida espiritual, outras receberão, meu Pai, para que então, meu Deus, elas possam se posicionar. Meu Deus, fale como o Senhor quer, meu Deus, em nome de Jesus, não o que nós precisamos, mas o que o Senhor tem para cada coração, Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, revela aos nossos corações a palavra que um dia Pedro disse, somente Jesus tem a palavra de vida eterna, a palavra que nos dá o acesso à eternidade com Deus, e essa palavra salva, cura, liberta, transforma vidas. Senhor,
tem essa liberdade para operar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, fala comigo, Senhor. Amém. Vamos ler? Romanos 5:17. Quero começar aqui. Está escrito assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por isso, muito mais os que recebem abundância, mais os que recebem, a abundância da graça e do dom e da justiça. Agora, igreja, leia comigo, em voz alta, por favor. Reinarão em vida. Repete de novo. Reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Isso aqui está ardendo no meu coração, irmãos. Paulo está dizendo assim, que por Cristo, veja que a abundância da graça e o dom da justiça se manifesta na nossa vida, e a gente então vai fazer o que, igreja? Reinar em vida. Irmãos, eu já passei por várias igrejas, vários lugares, eu já ouvi muitos membros da igreja, aqui ainda não ouvi, mas eu acredito que tem gente que pensa assim também. Tem gente que pensa assim, minha recompensa está guardada para lá no céu Deus me dar. Já ouviu casos assim, irmãos? Tem gente que acredita que o favor de Deus é lá no céu. A graça, a recompensa, vamos dizer assim, o que ela plantou aqui na terra, muitos irmãos pensam que só no céu ela vai colher. E se a gente olhar para essa palavra, a gente vê aonde que a gente vai reinar? Em vida, na terra. Deus tem, irmãos, recompensa para nos dar no céu? Tem. Mas aqui na terra, em vida, Deus quer que você venha reinar. Deus quer que você venha vencer. Deus quer que você venha, irmãos, dar a volta por cima. Veja Paulo dizendo, irmãos, com a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Repete de novo, reinarão em vida. Lembra de Isaías 1:19? Se quiser ouvir, comereis do melhor onde? Nessa terra. Então, irmãos, para quem tem o entendimento que vai lá no céu desfrutar de tudo que tem, então, você feita aqui na terra, amém. Não descarte essa condição, mas passe a acreditar também que nessa terra Deus vai te abençoar. Acredite que nessa terra você vai reinar. Reinar é vencer. Vencer, irmãos, é você triunfar. Então entenda, irmãos, qual é a batalha que você tem travado? Talvez você tenha perdido algumas batalhas, fracassado em algumas batalhas. Deus está dizendo que essas batalhas que você perdeu, que você fracassou, que ainda você não chegou ao êxito, ao sucesso dela, irmãos, é nessa terra, em vida, que você vai triunfar. Olha, trazendo para a família, acredite nisso. Irmãos, Deus quer que você veja a sua família abençoada por Deus. Atos dos Apóstolos, tu e tua casa será salvo. Irmãos, creia em vida, Senhor, eu vou ver os meus filhos salvos. Em vida, Senhor, eu vou ver o marido salvo. Em vida, eu vou ver a vida do fulano, do ciclano, do beltrano transformada. É claro, irmãos, que se isso acontecer depois, amém, glória a Deus, mas em vida você pode também ter essa grande vitória. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Lembra da declaração do Josué? Vocês podem servir as imagens, vocês podem servir aos deuses que vocês quiserem, porém, entretanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Olha a declaração dele: irmãos, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Então, aqui é só para a gente começar, irmãos, para você entender que em vida você pode ver a sua família ser salva. Em vida você pode ver a sua família ser transformada. Em vida você pode ver seus filhos sendo abençoados por Deus. Em vida você pode ver o seu casamento ser restaurado. Em vida. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Diga comigo: eu creio que em vida eu vou reinar. Amém? Veja o que Paulo está dizendo: reinarão em vida. Então é vivo, é aqui nessa terra que nós vamos reinar. Só que, irmãos, olhando para a palavra, somente o querer, somente o desejo não vai te fazer reinar, não vai te fazer ter grandes vitórias. O que adianta eu ter um sonho, um desejo, uma vontade, se eu não me posiciono para que aquele sonho venha a se realizar, para que aquele desejo venha então, se concretizar? Então, assim como é para os sonhos, eu quero dizer para você que para a palavra de Deus é também assim. Assim como nós temos que ter posicionamento, e um dos posicionamentos que eu quero mostrar para você aqui, abra em 1 Samuel capítulo 10, o versículo de número 27. 1 Samuel 10, 27. Samuel 10, 27. Para a gente fazer a leitura aqui, o texto está se mencionando aí, o Saul. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o que aconteceu, igreja? E os desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez como surdo. Guarda isso aí. Vamos repetir? Porém ele se fez como surdo. Amém. Como reinar em vida, irmãos? Como ter vitória vivo? Aqui eu vejo o Saul nos mostrando um segredo. Veja que as pessoas começaram a desprezar ele, começaram a criticar, começaram a zombar, começaram a, é esse que vai nos livrar das mãos do inimigo, como se fosse, zoeira, gozação, brincadeira, zombaria. E aí, irmãos, as pessoas fecharam o coração, ofendendo ali, criticando, falando mal. E olha só o que o Saul faz: se faz como surdo. Aqui eu tiro uma primeira lição. Diga comigo assim: existem momentos que na vida eu preciso me fazer como surdo. Sabe o que é isso? Resumindo, não se importar com o que os outros falam. Se você se importar, irmãos, com o que os outros falam, você perde o controle, você acaba se dando mal. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui, 1 Reis 19. Não vou ler o texto, só a história eu vou contar aqui, e você pode depois ler em casa. Essa história de 1 Reis 19 é a história de Elias. Lembra o Elias? Ele havia acabado de vencer, irmãos, um grande desafio.
os profetas de Baal, veja que eles passaram ali um tempo clamando. Elias fez uma oração: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. E aí naquele momento Deus mandou fogo do céu, e irmãos, veja que o povo se rendeu aos pés e estavam lá convertidos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Houve salvação naquele lugar. Porém, Jezabel, ou Acabe, o rei da época, eles não se converteram. O Elias ficou, irmãos, muito assim, sentido, querendo a conversão de Jezabel, do Acabe Elias, ou do Acabe ali, o rei, e ele ficou assim: poxa, muita gente se converteu, viram aí a manifestação de Deus, o fogo desceu. E aí, irmãos, quando Jezabel ficou sabendo que tudo aquilo tinha acontecido, o que a Jezabel faz? Manda um servo, um mensageiro, e diz o que pro Elias: amanhã, a essa hora, se você não vir, não apresentar ela, você vai morrer. Então veja só, a ameaça. Jezabel mandou um mensageiro para ameaçar o Elias. Irmãos, o Elias tinha que ter feito de surdo. Ele ouviu aquilo, ficou com medo, ficou fora de si, perturbado. A Bíblia diz que ele foi para onde, igreja? No deserto, debaixo de um zimbro. E lá, irmãos, caído, prostrado, chorava, estava ali pedindo a morte. Melhor morrer do que ficar aqui vivo. Olha só, por causa de uma palavra. Ouvir, irmãos, guardou. O perigo é isso, irmãos. O que a gente ouve, a gente guarda. Tem coisas que a gente não tem como evitar. Você não evita o que você ouve. Tem coisas que você vai escutar. Tem coisas que você vai... não queria ouvir aquilo, não queria escutar isso, mas aconteceu. O que fazer? Fazer de surdo, depois de ter escutado. Não vou dar crédito a isso, não vou me importar com isso, porque senão eu vou ficar mal. O caso aqui do Elias, se não fosse uma intervenção de Deus, o Elias estava ali, irmãos, morto, porque ele já tinha desistido. O fato de você ver na Bíblia ele dobrado, ele prostrado, é que ele já estava entregue, E aí, lembra da história que eu estou contando aqui? Vem o anjo, dá ele pão, dá ele água, e mesmo assim, tem dificuldade de se levantar. O anjo insiste pela segunda vez, toma água, toma o pão, e aí vem, irmãos, ele consegue, recebe a força de Deus, e aí levanta e anda 40 dias e 40 noites. Mas se ele não tivesse ouvido, guardado, vamos dizer assim, valorizado aquilo que ele tinha ouvido, não teria passado por aquilo. Então, essa mensagem inicial do Elias me faz entender, irmãos, que muitas coisas que a gente escuta, às vezes vai fazer a gente sair de si. O Elias era profeta, homem de Deus. O Elias era uma pessoa, irmãos, temente ao Senhor. Não era um desviado, não era uma pessoa que estava fora da fé. Vejam, um profeta do Senhor. Entendo, um homem de Deus, mesmo sendo homem de Deus ou mulher de Deus, se a gente ficar dando crédito no que ouve, irmãos, a gente vai ser levado ao deserto. E muitas vezes no deserto a gente não suporta, não aguenta a pressão do que estamos ouvindo. Das ameaças, porque o caso do Elias foi a ameaça, ameaçado: se você apresenta a Jezabel, ou vai morrer, ou você vai se entregar, ou ela vai mandar te matar. E o que aconteceu, irmãos? Lá ele ficou. Graças a Deus, Deus enviou o anjo e tirou Elias daquela situação. Então, o primeiro exemplo. Eu lembrei de outro exemplo, de Lucas 8. Marca aí para você ler também depois, a partir do versículo 40, se eu não estou enganado, nem está marcado aqui. A história é do Jairo. O Jairo que vai até Jesus, O Jairo, ele encontra Jesus. Aos pés de Jesus, o Jairo faz um pedido. Lembra do pedido do Jairo? Para que Jesus fosse até a casa dele
e lá na casa dele entrasse e colocasse a mão na sua filha que estava quase morta. Aí, olha só a história, igreja. Jesus disse sim para Jairo, Jesus foi, mas antes dele chegar à casa do Jairo, a gente sabe que aconteceu aqui a história da mulher de 12 anos com a hemorragia. O Jairo esperou, aguardou, não se indignou, não ficou triste, aguardou o seu tempo. E quando Jesus diz, vamos, e agora eles estão indo, em direção à casa do Jairo. No meio do caminho, o que acontece, igreja? Alguém lembra? Vem os funcionários, vem o servo, vem lá aquele homem e diz assim, olha, não incomoda mais o mestre. Por quê, igreja? Tua filha morreu, não tem mais o que fazer. Olha, sua filha não tem jeito, a gente lamenta, mas ela morreu. Jesus vira para Jairo e dá a ele uma palavra. Qual foi a palavra? Não temas, creia somente. Você pode repetir isso? Não temas, creia somente. Irmãos, olha a inspiração. A gente está falando de não se importar com o que você está ouvindo. Jesus, quando disse não temas, creia somente, Jesus está falando, Jairo, faça-te como surdo. Não temas, creia somente. Você ouviu que sua filha está morta, Jairo? Mas Jairo, ei Jairo, não temas, creia somente. Faça como surdo, Jairo. Jairo, não se preocupe no que eles estão dizendo, Jairo. Eu tenho a palavra de vida, Jairo. Irmãos, sabe qual é o nosso erro? Muitas vezes ficar com a palavra do que ouvimos, do que a própria palavra de Cristo. Eu vou aqui, irmãos, deixar bem aberto aqui para a gente, no sentido, Deus ministrar em várias áreas aqui. Isso aqui serve para casamento, isso aqui serve para com filhos, para saúde, vida espiritual, para várias coisas. Vamos dar o primeiro exemplo aqui. Vamos dizer aqui dos pais que escutam, da sociedade, da família mesmo, às vezes dos vizinhos. Desculpa a expressão, mas às vezes os pais escutam assim do seu filho não tem valor nenhum, seu filho só dá dor de cabeça, seu filho bebe, fuma, usa drogas, seu filho, imagina, irmãos, um pai e uma mãe ouvindo isso, que dor do próprio filho, ainda que seja verdade o que estão dizendo, nós temos que se fazer como surdo. Não é, irmãos, fazer vista grossa, não é ignorar a situação, mas eu me posicionar como surdo, como Jesus disse a Jairo, não temas, creia somente, eu não vou temer o que estão dizendo, eu não vou temer o que estão falando, eu vou crer na mudança, eu vou crer na transformação desse meu filho. Irmãos, se fazer de surdo ou como surdo é você se posicionar como Cristo está mandando você falar. O caso do casamento, às vezes alguém ouve o casamento, o seu casamento não vai longe, seu casamento, você nunca vai ser feliz, seu casamento não tem uma base, seu casamento é isso, aquilo, seu casamento, olha, eu vi o seu marido com amante. Quantos já ouviram isso? Ainda que seja verdade, irmãos, se faça como surdo, crendo, eu não temo e eu creio na libertação, na transformação, na restauração do casamento. É isso que nós precisamos fazer para ter uma vida, irmãos. Qual que é a vida que Paulo falou lá em Romanos? Uma vida aqui na terra para reinar, para vencer, Então, eu citei aqui do filho e casamento, mas é para tudo. Saúde, acontece muito, no caso da saúde, acontece ou não acontece? A pessoa está doente, ela vai ao médico, faz lá alguns exames, aí o médico vai lá, fala assim, está com essa enfermidade, se agravou, está pior, olha, já tem casos que o médico já diz, não passa de 6 meses, não passa de 1 mês, é assim ou não é, irmãos?
E o que a pessoa tem que fazer? Como surdo. Não temo, eu não vou acreditar nisso, eu vou crer na palavra. Isso é fazer como surdo, irmãos. Como Jesus disse ao Jairo: não temas, creia somente. Em outras palavras, Jesus está falando para Jairo: Jairo, se faça como surdo. Estão dizendo que sua filha morreu, mas não tema não. E o que aconteceu no relato da história, irmãos? Jesus foi até a casa, aquela menina voltou a viver. Jesus levou vida, fôlego de vida, né? Levou, irmãos, para aquela menina, né? Ali a vitória em vida que o Jairo teve. Então, igreja, a primeira atitude que nós precisamos rever é nessa condição, né, do que a gente está ouvindo, do que está sendo falado, porque isso pode tirar a sua paz, isso pode te trazer muita preocupação, como aconteceu com Elias. E se a gente entender pela palavra, nós temos que fazer como o Saul e fazer como o Jairo, né? O Jairo aprendeu: não vou temer. Jesus disse: eu não vou temer, eu vou crer. E ele acreditou, e o grande milagre aconteceu. O caso do Saul, a Bíblia nos mostra aqui que ele se fez como surdo. Amém. Já que eu entrei aqui nesse caso aqui, depois eu vou continuar aqui falando da ministração, mas já que eu falei aqui do surdo, irmãos, tem casos que nós temos que fazer de surdo. Para quem está marcando aí, para quê? Para você não dar ouvido às vozes negativas que tentam te desmotivar, né? Para você não dar, irmãos, crédito, né? Aquelas vozes que, por meios de ditados, pessoas ou pensamentos, notícias, venham te deixar abalado. Então, por isso que nós precisamos se fazer de como surdo. Amém? Aí tem o surdo, tem o cego e o mudo. O cego é para quê, irmãos? O cego é para você não se deixar levar pelo que vê. Diga comigo: eu não posso ser levado por aquilo que eu vejo. Deus falou para Samuel: o homem vê pela aparência. O homem escolhe pela aparência. Então veja que Deus, irmãos, sempre reprovou a aparência, né? Então a gente também, em certo momento da vida, que nós temos que se colocar diante de Deus e falar para Deus: Senhor, me faça de cego, para não ver, né, o que pode me levar diante das circunstâncias negativas. Quantas pessoas, irmãos, quando ela vê algo, ela esmorona. Quando ela vê algo, ela se acaba por aquilo que ela vê. Ela vê um marido bêbado: não, meu casamento acabou. Ela vê um filho perdido: não, meu filho não tem mais saída. Por aquilo que vê. Então, se você tem visto coisas que não coopera, que não ajuda, que não te edifica, fala para Deus: Senhor, me faz de cego. Né? Faz de cego para não ver, né? Não enxergar, e para não ser levado pelas circunstâncias, aquilo que eu estou vendo. Porque muitas pessoas, irmãos, estão perdendo casamento, família, filhos, por aquilo que está vendo as coisas desandar, está vendo as coisas ir de mal a pior, e aí as coisas vão se perder porque a pessoa ela dá crédito naquilo que ela está vendo. E Jesus nos ensina, irmãos, né, pela sua palavra. É por fé. O justo vive da fé, não é pelo que vê, né? A gente não está firmado na palavra por aquilo que vemos. A gente está firmado na palavra pela fé, pela palavra de Deus que a gente ouve, e a fé vem ao nosso coração. Amém? Então a gente tem que se fazer de cego, de surdo e de mudo. O mudo é para quê, irmãos? Para não confessar o fracasso. Para não falar, irmãos, as derrotas. Aquele ditado que está na cabeça de muita gente: não posso, não dá, não consigo, não vou vencer, não é para mim.
não vai dar certo. Já ouviu isso? Já falou isso? Irmãos, se a gente não vigiar as nossas palavras, é o que a gente vai estar mais falando, principalmente diante dos desafios, diante das lutas, diante do momento que nós somos provados. Não consigo, não vai dar certo, isso não é para mim, era porque não era para dar certo. Não, irmãos, se faça de mudo, para você não falar, para você não confessar o fracasso, a derrota e aquilo que vai atrapalhar a sua vida. Então reveja aí os seus vocabulários, porque as palavras têm poder. Tem ou não tem? Tem poder. Reveja aí o que sai da sua boca, porque as palavras ou ela edifica ou ela destrói, ou ela levanta ou ela derruba. A palavra, irmãos, traz vida ou ela traz morte. A escolha é nossa. O que está saindo da sua boca? O que você está pronunciando? Amém, igreja? Entenderam aqui, irmãos? Pegar aqui o caso do Saul, a gente já vê essas três, direções aqui. Cego, para quê, igreja? Para não ver, não ser levado pelo aquilo que nós vemos, pela circunstância. O surdo, para então não ouvir as vozes negativas. E o mudo, para não confessar os fracassos e as derrotas que a gente normalmente no dia a dia a gente tem confessado. Então, cada um reveja os seus conceitos para você não errar nesse requisito, porque se errar, não vai reinar em vida. Esse conselho é para quem quer reinar em vida, esse conselho é para quem quer vencer em vida. Outro conselho que eu quero trazer para a igreja está em 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 30. Está escrito assim: o caminho de Deus é o que, igreja? Não acharam? 2 Samuel 22, 30. Porque contigo, passo pelo meio de um esquadrão e pelo meu Deus salto o muro. É o 31, O caminho de Deus é perfeito. Vamos repetir? O caminho de Deus é perfeito. Só por aqui a gente já entende, irmãos. O que é perfeito? O caminho de Deus. Entenda, irmãos, que o que é perfeito é o caminho de Deus, não é as pessoas. Pessoas não são perfeitas, somos falhos, temos erros, pecamos, consciente, inconsciente. Então veja que o caminho de Deus, se o caminho é perfeito, claramente Deus é perfeito, O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confia. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? 33. Deus é a minha fortaleza. Repete, igreja. Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém. Está com o caminho embaraçado? Está com o caminho torto? Irmão, se apega com Deus, porque Ele desembaraça o seu caminho, a sua vida. Aí pula já para o versículo 38, aonde está aqui a nossa mensagem. 38. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. Amém. Muda a tradução aí para a gente, por favor. Eu vou dividir esse versículo aqui em 3 partes. Olha só. Persegui os meus inimigos, os destruí, sem deixar um sequer. Guarda isso, irmãos. Olha só.
que a gente precisa fazer? Inclusive, não sei se você percebeu, nós lemos aqui em Isaías, né? Ele perseguia, agora ele é perseguido. Isaías 14:6, aquele que feria o povo com furor, né? Aquele que perseguia, que feria, agora ele é perseguido, né? Então veja que as coisas mudou. Então veja só, qual é a batalha que você está travando? Qual que é a luta que você tem enfrentado? Tem gente, irmãos, que a luta dela é com o casamento, com filhos, com a saúde. A luta dela, né, muitas vezes, é aquela tristeza que está tomando conta, aquele desânimo. Sabe, irmãos, a gente precisa fazer o que o Davi fez: perseguir, chamar, irmãos, direto no nome. Tristeza, decepção, mágoa, vício, bebida, droga, prostituição, ser direto ao ponto, irmãos, perseguir. Nós não podemos, irmãos, fazer aquela oração assim que vai ficar meia vaga. Senhor, o Senhor sabe quais são os meus inimigos. Não, irmãos, Deus sabe, e você também. Então você sabe qual é os inimigos? Parte para cima, irmãos, como se você estivesse enfrentando ele cara a cara. Demônio, obra do mal, obra maldita, olha esse mal que está no casamento, esse mal que está colocando esse vício, esse mal que está colocando o desânimo. Isso é perseguir, irmãos. Às vezes a gente faz aquela oração, irmãos, assim no sentido sem direcionamento. Olha o que Davi está dizendo: perseguir, né? Foi direto, irmãos, ao inimigo que estava oprimindo, perseguindo. Não, eu vou perseguir. Segunda coisa, o que Davi faz? Destrói. Aqui a gente vê, irmãos, perseverança, insistência. Eu falava isso de manhã e à tarde. Às vezes a gente ora 1, 2, 3 vezes e fala: já orei, eu já fiz minha parte. Eu entendo aqui que Davi, irmãos, ele perseguiu, ele lutou, ele orou até destruir, até vencer aqueles inimigos. Sabe, irmãos, o seu casamento, ore até vencer. Esse filho que você está lutado, ore até vencer por ele. Essa saúde, essa enfermidade, irmãos, persiga até destruir, até vencer. Mas eu quase tive perto, mas não teve perto da sua vitória. O quase, irmãos, é igual aquela, acho que eu vi ontem o seu Raí falando, né? A trave bateu no quase, né? Lembra do quase? Quase não é gol. Foi onde que você falou? Esses dias agora. O quase não é gol, irmãos. Quase foi, o seu Raí falou esses dias, eu lembrei aqui agora. Não, o quase não vale. Não tem gente assim, irmãos, quase venci, quase deu certo, quase. Não, irmãos, o quase é a mesma coisa de nada. O que vale, irmãos, é você ir para frente, né? Enfrentar, lutar e até derrotar aquele inimigo que tem se levantado contra a sua vida. Terceira coisa, que o versículo diz: não voltei enquanto não foram destruídos. Volta àquela tradição. Veja só, o sentido é o mesmo. Não volte, não recue. Irmãos, tem muitos crentes recuando. Tem muitas pessoas abandonando o barco, a fé. Olha, eu não sem deixar um sequer. Né? Então não recue, não volte. O que essa palavra está nos mostrando, irmãos? Para reinar em vida, nós precisamos partir para cima dos inimigos. Nós não podemos, irmãos, recuar, voltar. A gente não pode sequer deixar algo que ainda não deu certo. Não, vamos ver o que vai dar. Não, irmãos, o cristão não pode agir assim. Não, tem que se posicionar direito. Por isso que a Bíblia está nos mostrando, né, que o que o Davi, irmãos, ele está nos direcionando aqui.
porque a instrução, a direção pela palavra, ele está nos mostrando o quanto ele teve no Senhor aquela força que ele precisava. É o versículo 33 que nós lemos: Deus é a minha fortaleza, é Deus que me sustenta, é Deus que me ajuda a perseguir, é Deus que me ajuda a prevalecer, a perseverar, é Deus que me ajuda a lutar contra todos. Então é o Senhor que está nos ajudando, e nós precisamos recorrer a esse Deus que está pronto sempre para nos ajudar. Terceira lição, irmãos, para terminar, Provérbios 24:10. Provérbios 24:10. Para reinar em vida, o que nós aprendemos? Não se importar com o que você ouve. Partir para cima dos inimigos. E a terceira lição para você reinar em vida é você não se dobrar diante das adversidades. Salomão diz: se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Veja, irmãos, que nós estamos cercados de situações que qualquer coisinha quer nos angustiar, qualquer coisinha, irmãos, quer tirar nossa paz, qualquer coisinha, irmãos, quer deixar a gente nervoso, fora, né, de si. Muitas pessoas acabam saindo de si. Salomão está dizendo: olha, não te mostre fraco não. É nessa hora, irmãos, que você tem que recorrer à força de Deus, como nós lemos lá. Davi disse: Deus é a minha força, é o Senhor que me fortalece. Aí depois a gente vai ver Paulo falando em Efésios que, olha, fortalecei-vos no Senhor. Então, se existe esses respaldos bíblicos, é porque, irmãos, em Deus nós encontramos a força. Em Deus nós temos a força que precisamos, mas nós temos que buscar. Então, Provérbios aqui 24:10, que é Salomão falando: se mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Agora, inverte isso aqui, irmãos. Se você te mostrar forte, grande vai ser a sua força. Se te mostrares fraco, se te mostrares forte, a tua força vai ser grande. Grande condição de você vencer, triunfar, ter essa vitória. Muitos não estão tendo essa vitória em vida porque tem se mostrado fraco na hora da angústia, na hora da luta, na hora da adversidade. Que a gente possa, irmãos, assimilar e ver qual desses passos que nós precisamos aplicar, Talvez aqui, algum desses aqui está faltando na sua vida, como na minha também. A gente precisa rever. Essas 3 atitudes que a gente viu aqui nos dá a condição de reinar em vida, nos dá a condição de ter uma família abençoada. Essas 3 atitudes nos dá a condição, irmãos, de ter um lar abençoado. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, fique na paz, compartilhe essa palavra, pode ajudar outras pessoas também. Fique com Deus.